livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Capítulo de número 18, a partir do versículo de número 30. Glória a Jesus. Quero meditar em alguns minutos aquilo que Deus colocou no meu coração, compartilhar com os irmãos. Está escrito assim, versículo de número 30 do capítulo 18 de 1 Reis, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Só até aí os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Glória a Jesus. Meus irmãos, quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede nesta noite. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Pastor Vanderlei não se encontra aqui, mas representando a ele também na direção está o nosso pastor Stênio. Eu quero agradecer ao nosso segundo dirigente, agradecer a todos os obreiros que aqui estão juntamente comigo e agradecer a toda a igreja. Irmãos, está aqui, às vezes os irmãos ouvem, um expoente da palavra, aquele que tem o privilégio, a oportunidade de pegar nesse microfone e ao iniciar a mensagem, antes de iniciar a mensagem, melhor dizendo, tem por costume fazer esses agradecimentos. Isso aqui não é somente uma palavra ao vento, vamos dizer assim, não é somente um costume, mas é de forma honrosa. A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. E o nosso agradecimento é porque nós sabemos que, além de nós, além dessa oportunidade que Deus nos concede, existem pessoas mais capacitadas ou mais preparadas para mencionar a palavra ou para pregar a palavra à igreja do Senhor. E nós, quando recebemos esta palavra, por mais que tenhamos aqui experiência de vir aqui à frente, de enfrentar a igreja, talvez cantar, talvez pregar, ou talvez até mesmo somente dar uma palavra, como foi o caso do nosso irmão Isaías, veio aqui, deu uma palavra. Por mais que nós tenhamos essa experiência, vem a nós, irmãos, um certo temor. E o temor é por conta de que nós, principalmente como obreiros da casa do Senhor, nós sabemos da responsabilidade que nós temos, pois nós não estamos falando, irmãos, a um público qualquer. Nós não estamos falando para alguém que está esperando ou um time de futebol jogar. Nós não estamos falando para uma plateia, irmãos, que está esperando um show de um cantor aí fora. Nós estamos falando para a noiva, para aquela que é a escolhida de Deus, para aquela que está sendo preparada para morar no céu. Então nós sabemos desta responsabilidade. Então eu, como obreiro da casa do Senhor, como aquele que está com a responsabilidade de trazer uma palavra para a igreja do Senhor, eu não posso chegar aqui de uma forma qualquer. Eu não posso falar aquilo que simplesmente eu quero falar. Eu não posso dizer aquilo que somente o meu coração está ansioso para dizer, mas eu tenho que obedecer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza, irmãos, que esta oportunidade, ela não veio simplesmente porque o pastor Stênio pediu ao irmão para me dar a oportunidade. Eu sei que isso veio do céu.
Deus me colocou aqui nesta noite para falar com vocês aquilo que não é eu que quero falar, mas aquilo que Ele quer falar para cada um dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos entrar na palavra do Senhor. Esta palavra, irmãos, é uma palavra muito conhecida, e isso não é um jargão de pregador, até mesmo porque eu não sou um pregador, mas isso é uma palavra, esta palavra é uma palavra muito, mas muito conhecida da igreja do Senhor. Quem nunca ouviu esta palavra de alguém pregando, falando sobre este profeta que ousou, irmãos, e que se colocou diante de 85 profetas de Baal e de Azera? Quem nunca ouviu, irmão, falar sobre esse profeta que teve essa audácia e esta, vamos dizer assim, coragem de enfrentar tantos homens, né? Mas ele estava ali, irmão, sozinho aparentemente, mas quem estava por trás dele era o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, irmãos, e eu quero iniciar falando sobre esta vida deste rei. Este rei Acabe, ele já antes de se casar, ele já estava corrompido. Muitos até pregam dizendo, pastor Fernando, que o rei Acabe, ele foi, vamos dizer, influenciado pela mulher. Mas o rei Acabe, se nós lermos a história, nós vamos ver que ele já se casou, mas ele já estava corrompido. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele fez o que era mal ao Senhor, muito mais do que aqueles que vieram antes dele. Então, irmãos, o rei Acabe, ele já estava corrompido. Não foi somente a influência de Jezabel que influenciou nas decisões do rei Acabe. E nós vamos ver isso se nós pegarmos a Bíblia e lermos aí a palavra a partir do capítulo de número, aleluias, a partir do capítulo de número 16, a partir do versículo de número 29, nós vamos ver aí Acabe, o filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, o filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebá, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Istibal, rei dos Sidônios, e foi servil a Baal e se encurvou diante dele. Olha só, irmãos, um homem que conhecia o Deus de Israel, o Deus provedor, o Deus que tinha o poder para todas as coisas. A palavra vai dizer que ele se encurvou ao Deus Baal, e ele talvez, irmãos, por sonhos grandes, não sei, talvez ele queria alcançar coisas maiores que o pai dele alcançou, talvez influenciado agora sim por Jezabel, ali talvez quando ele assumiu, ele ainda, irmãos, talvez ainda oferecia cultos, aqueles cultos, né, aquelas festas, né, do tabernáculo, festa ali da Páscoa, talvez até ele ainda fazia, mas aí por influência da rainha Jezabel, ele parou de fazer essas coisas, e ao contrário, ele fez um altar para o Baal, ele plantou ali, irmãos, terrível que nós vamos ler, se nós continuarmos lendo, fazendo a leitura aí, também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ele fez, irmãos, um altar para o Baal, ele plantou um bosque para Baal, tudo isso, irmãos, para irritar o Deus, o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, mas o nosso Deus é aquele que ele até dá corda, irmãos. Ele até permite que a pessoa se desvie, ele até permite que a pessoa vire as costas para ele, mas em tudo Deus tem um propósito. Deus aqui, irmãos, permitindo Acabe fazer tudo o que ele fez, Deus estava apenas querendo mostrar para o povo de Israel que ele continuava sendo o Deus Todo-Poderoso. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, Deus vai permitindo Acabe fazer. Mas tem um momento, irmãos, que Deus vai levantar alguém.
E esse alguém é o profeta Elias. Elias vai se apresentar. E eu quero aqui, irmãos, não está escrito, pastores, não está escrito, mas eu quero imaginar que estava acontecendo um culto a Baal. Eu quero imaginar que o rei estava sentado no trono, e ali as pessoas estavam enfileiradas, oferecendo ali os seus manjares, oferecendo ali os seus presentes, né? Tanto para o rei, quanto também oferecendo ali o culto a Baal. Mas aí eu imagino, irmãos, que no meio deste povo, né, orientado por Deus, entra ali naquela fileira, irmãos, o profeta do Deus vivo. E ele entra na fila, irmãos, e as pessoas, talvez, não o conhecendo, porque até então ele era desconhecido. Ele entra na fila ali, irmãos, com as vestes diferentes das dos outros, com as vestes de pelo de camelo, com a couraça de couro. E as pessoas talvez até olhavam para ele, estranhando. Que homem estranho é este? Talvez as pessoas até estavam esperando que Elias fosse oferecer um presente ao rei. Talvez eles estavam esperando que Elias iria cultuar ao Deus estranho Baal. Mas Elias, irmãos, quando chega a vez dele de se apresentar diante do rei, Elias aponta o dedo para o rei e diz: aleluia, aleluia. Eu posso imaginar, irmãos, porque a palavra do Senhor, ela nos permite estas coisas, e o Espírito Santo de Deus nos faz viajar no tempo. E eu posso imaginar o profeta com o dedo estendido sobre a face de Acabe, dizendo: tu não tens feito nada que agrada ao Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, tu tens desagradado a este Deus a quem eu estou na presença. E eu posso imaginar, irmãos, a fisionomia das pessoas olhando para Elias, com a coragem que ele estava tendo naquele momento, porque ele estava diante do rei, irmãos. Estava desviado, mas era rei. Mas Elias, apontando o dedo para ele, falava todas essas coisas. Mas Elias, com ousadia do Espírito, oh glórias, aleluias, capítulo de número 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos, alabás, oh meu Deus, estou sentindo a presença de Deus, irmãos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, irmãos, não poderia dizer isso dele mesmo. Não, ele não poderia. Mas ele falou segundo aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele sabia que ele mesmo não tinha este poder de fazer, Rubens, com que a chuva não caísse. Mas ele sabia o Deus que ele servia. E o Deus que ele servia tinha sim e tem o poder de fazer o céu cerrar, irmãos, e não chover. Elias diz essa palavra, irmãos. Mas talvez naquele momento, confiando no Deus deles, que segundo eles era o Deus da fertilidade, pastor Fernando. Não sabe nem o que está falando, talvez eles falaram isso.
Porque não era um profeta conhecido, era um desconhecido. Mas independente, irmão, se é conhecido ou não, quando é um homem enviado de Deus, a palavra ela se cumpre, irmãos. Talvez as pessoas que estavam cultuando aos deuses deles, que estavam reverenciando ao rei Acabe, não deram crédito à palavra de Elias. Porque era desconhecido, irmãos. Isso é natural, acontece até em nosso meio. Não deveria, irmãos, mas acontece. Muitas das vezes, aquele que é da casa não tem valor algum, perdão. Irmãos, pelo que eu estou falando, talvez aqueles que estão da casa, a igreja não dá valor. Quando vem alguém de fora, a igreja salteia, a igreja grita, a igreja glorifica. Talvez foi assim com Elias, irmãos. Apontaram o dedo para ele e disse: não sabe o que está falando. Irmãos, mas passou um mês, não caiu nenhuma gota de chuva. Passou 6 meses, irmãos, nada de chuva, Arthur. O povo começou a ficar atento. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus não, né? O Deus deles lá não era o nosso Deus. Cadê Baal? E faziam culto para Baal. Fazia culto para Azera. Sacrificavam. Passou-se um ano e nada de chuva. Porque Deus é fiel, irmãos, naquele que Ele diz. Se Ele cumpriu, se Ele falou, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Não me importa o tempo, irmãos. Pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Irmãos, e o tempo foi passando. Nada de chuva. Eu posso imaginar o caos no país. A crise se estabelecendo, pastores. O povo todo alvoroçado, com 1 ano e meio sem chuva. Com 2 anos sem chuva. E eu posso imaginar as atrocidades que eles fizeram para oferecer o culto ao Deus deles, para que a chuva voltasse. Eu posso imaginar, irmãos. Mas a chuva não caiu, porque foi Deus que falou através do profeta. Oh, glórias! Quase 3 anos e nada de chuva. Se fosse nos dias de hoje, estaria estampado em todas as redes sociais a foto do profeta Elias. Procura-se. Mas o profeta, irmãos, estava guardado pelo Deus que cuida daquele que Ele ama. Oh, glórias! Porque depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente. Esconde-te junto ao ribeiro Querite, que está diante do Jordão. Essa passagem, irmão, essa parte aqui todo mundo conhece. É a passagem que Deus mostra o cuidado dele para aquele que Ele ama. Que não depende, irmãos, independente da crise que esteja passando o país, independente da situação financeira que a família se encontra, Deus é aquele que supre as necessidades. Ui, calabaixei. Ribiasto e canta labás. E Deus manda, dá uma ordem para ele: se esconda. Se esconda. Talvez venha um questionamento, e Deus, conhecendo o que se passa dentro de nós, irmãos, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Deus já sabe que nós iremos falar.
Talvez veio um questionamento na vida do Elias, dizendo: Senhor, como que eu vou me alimentar naquele lugar, Senhor? Como que eu vou passar meus dias ali naquele lugar, sem nenhuma alimentação ali? Mas a palavra do Senhor, irmãos, diz que os côvados traziam pão e carne para ele, irmão. De manhã e à noite, de manhã e à noite. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que não nos deixa faltar nada. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que nós dormimos com a nossa despensa vazia, irmãos. Mas no outro dia, Deus envia alguém com uma cesta básica na nossa porta. Nós servimos a um Deus, irmãos, que nós dormimos sem saber como que nós iremos fazer para honrar com o compromisso que teremos no dia de amanhã. Mas Deus opera milagres, irmãos. Deus opera milagres. E o interessante, irmãos, nessa palavra, é que Deus fala bem assim, ao ribeiro de Querite, que lá está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos côvados que ali te sustente. Meu Deus. Meu Deus, ele não tinha ido ainda, irmãos, lá para o ribeiro, pastor Estênio. Ele não tinha ainda ido, Arthur, lá para o ribeiro, mas Deus já tinha dado uma ordem aos côvados. Irmãos, o que nós precisamos entender é o seguinte: nós estamos aqui hoje, irmã Isabelle, mas Deus já preparou o seu amanhã. Irmã Milka, Deus já preparou o nosso 2025. Eu não sei o que me espera no Rio, não sei o que me espera, o que está me esperando lá no Ribeiro, mas o que eu sei, irmãos, é que Deus já preparou, Deus já deu ordem aos côvados. Oh, glórias! Esta palavra, irmãos, é para tirar a sua ansiedade, é para tirar a sua preocupação. Descanse no Senhor, porque Deus já preparou o amanhã. Na sua mentalidade, na sua cabeça não tem nada lá. Não tem como, não sabe como vai ser, mas Deus já preparou o amanhã. Aleluias! Aleluias! E os côvados traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Irmãos, quando não houver mais recurso, Deus, Ele traz recurso. Quando não tiver mais solução, irmãos, Deus é especialista em trazer a solução. Quando todas as portas estiverem fechadas, Deus é especialista para abrir portas. Oh, glórias! Aleluias! Jargão de pregador, irmãos. Cutuca o irmão que está do seu lado, cutuca. Fala com ele, não é o fim, não.
Não é o fim, não acabou aqui, não. O ribeiro secou, mas Deus é especialista em providenciar saída. Oh, glórias! Aleluias! Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, no versículo de número 8, irmãos, capítulo 17: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que lhe sustente. Mais uma vez, irmãos. Mais uma vez, Deus falando que ordenou. Não aconteceu ainda, presbítero. Ele não chegou lá em Serepta ainda. Ele não sabe o que espera por ele ainda. E ainda mais de uma mulher viúva. Mas ele já tinha ordenado a ela para sustentar ele. Mas o milagre não está aqui não, irmãos. O milagre está mais adiante. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Meu Deus. E indo ela buscá-la, e a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que eu comamos e morramos. E Elias, cheio do Espírito Santo, irmãos, disse-lhe: não temais, vai e fazei conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim, bolo pequeno, e traz-me para fora. E depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor. Toma posse, igreja. Deus de Israel, a farinha da panela não te acabará. E o azeite da botija não faltará. Aleluias! Eu vou falar para você que entrou nesta noite. E talvez a despensa está vazia. Talvez você não sabe como que vai fazer. Deus está dizendo: a farinha não faltará. O azeite não se acabará. Deus vai fazer um milagre, irmãos. Deus não foi o Deus de multiplicação, não, irmãos. Ele continua sendo o Deus que multiplica nos dias de hoje. Aleluias, aleluia. Meus irmãos, a mulher vai, faz o bolo, volta, dá para ele. E quando ela volta, irmãos, ela vai fazendo bolo, e a farinha não acaba, o azeite não acaba. E vai fazendo, irmãos, vai se sustentando até o dia em que a chuva vem. Depois desse fato, irmãos, acontece algo curioso na vida da mulher, irmãos. E aqui eu quero trazer esta palavra para cada um de nós que servimos a Deus com fidelidade. Que somos obedientes à voz do nosso Deus. Irmãos, muitas das vezes você vai estar fazendo aquilo que Deus está te ordenando a fazer. Muitas das vezes você está sendo obediente à voz de Deus, sim. Você está
cumprindo os mandamentos do Senhor. Você está sendo um servo, uma serva fiel. Mas isso não vai impedir que tragédias ou que coisas ruins, aparentemente aos nossos olhos, aconteçam em nossas vidas. A mulher, irmãos, fez tudo que Deus ordenou através do profeta. Ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Ela poderia sim fazer o bolo para ela e para o filho que estavam morrendo de fome. Mas ela obedeceu. Mas mesmo obedecendo a voz do Senhor, irmãos, algo aconteceu na casa dela. E o filho dela, irmãos, de repente adoeceu e morreu. E agora ela vai fazer uma cobrança. No momento de desespero, nós somos assim, irmãos. Quando a fatalidade acontece em nossas vidas, nós vamos pressionar a Deus. Vamos colocar Deus contra a parede e dizer: Deus, por que, Senhor? Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu obedeci. Mas aconteceu. E ela pressiona o profeta. O profeta toma o filho dela, irmãos. E aí os irmãos vão ler aí no texto. Ele vai se medir em cima da criança, do menino, 3 vezes ali, o menino, e fala com Deus: Deus, se eu ainda... No versículo 20, irmãos, ele diz assim: clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligistes, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o versículo de número 22 vai dizer que o Senhor ouviu a voz de Elias. A criança voltou à vida, irmãos. A criança voltou à vida. Ele entregou essa criança à mãe. E a mãe disse, no versículo de número 24, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Depois desse fato, irmãos, Elias recebe uma orientação da parte de Deus para que ele se apresente a Acabe. E ele vai, irmãos, mesmo tendo ali uma sentença de morte, vamos dizer assim, porque ele estava sendo procurado. Ele vai se apresentar a Acabe. Ele se apresenta a Acabe, irmãos, vou adiantar aqui que eu preciso devolver o microfone. Ele se apresenta a Acabe. E Acabe vai dizer: tu és o perturbador de Israel. Meu Deus. Aleluias. Aleluias. 17, versículo 17 do capítulo 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Versículo 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu é a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo. Elias fala com Acabe dizendo: vamos parar nessa conversa, discussão aqui. Chama todo o povo. Vamos lá para o Monte Carmelo. E ali Elias ele vai propor, irmãos, um desafio aos profetas de Baal. E não somente os profetas de Baal, que eram 40 ou 45, e de
do profeta, do deus Balaim, profeta de Baal, me ajuda aí, pastor Fernando. 450, né? 400 de Baal, 450 de Baal e 400 de Aserá. Daria aí um total de 850, irmãos, profetas dos deuses deles. E Elias estava ali sozinho. Elias propõe: vamos fazer um altar, prepara aí dois carneiros para sacrificarmos. E vocês preparem aí o altar de vocês, matem esse carneiro, mas ponha sobre a lenha, mas não ponham fogo. O detalhe está aí, não ponham fogo. E o desafio é: vocês vão orar aos deuses de vocês, e eu vou orar ao meu Deus, e aquele Deus que fizer o fogo cair sobre o altar, este é o Deus verdadeiro. Meus irmãos, Elias propõe para eles: vocês iniciam porque a quantidade de profetas de vocês são maiores. Vocês iniciam aí o culto de vocês. E logo em seguida eu vou fazer o meu. Por volta de 6 horas da manhã, irmãos, os profetas fizeram todo o ritual, colocaram ali o carneiro, né, em cima do altar. E começaram, irmãos, o culto deles. E gritavam, clamavam, pedindo: Baal nos responda. Baal nos responda. Baal, nós estamos aqui. As horas foram se passando, irmãos, e nada de acontecer. O fogo não caía, irmãos. Meio-dia, por volta de meio-dia, Elias, cheio da ousadia, irmãos, porque aqueles que é cheio do Espírito Santo, irmão, é meio ousado em algumas vezes. E ele fala: olha, talvez o Deus de vocês está ocupado, ou talvez esteja dormindo. Acho que é melhor vocês gritarem mais alto, gritem mais alto. E aí eles gritavam mais alto: Baal nos responda, Baal nos responda. Elias: olha, talvez vocês precisem fazer um sacrifício maior. E eles se feriam, irmãos. Se feriam, se cortavam. O sangue era aspergido ali em cima do altar e nada do Deus deles responder. Depois de toda essa cena, irmãos, que nós sabemos que não ocorreu nada, porque o verdadeiro Deus é o nosso Deus. Oh, glórias! Elias agora ele vai fazer o ritual dele. Mas o ritual de Elias, irmãos, é um pouquinho diferente. Elias se propõe, irmãos, antes de fazer o sacrifício, ele vai consertar o altar. Oh, glórias! Irmãos, já estou me aproximando do final aqui, eu estou resumindo, porque eu preciso devolver o microfone. Elias, ele vai consertar o altar, irmãos. E aí veio uma meditação na minha mente, e eu quero compartilhar com os irmãos. O seguinte: muitas das vezes nós queremos algo da parte de Deus, mas nós queremos de qualquer maneira. Nós queremos, irmão Rubens, que Deus opere o milagre, mas nós continuamos fazendo de qualquer maneira. Muitas das vezes, irmãos, Deus requer algo da parte de cada um de nós, mas nós precisamos ver milagres, mas nós queremos de qualquer maneira. Mas se nós fizermos o que Elias fez, irmãos, se colocar diante do altar e antes de fazermos um único pedido, consertarmos esse altar, é certo que Deus irá enviar o milagre.
Elias, ele conserta o altar, irmãos. Faz ali as valas. E algo curioso, irmãos. O lugar que estava na seca, ele pede para que o povo traga água. Vamos encher essas valas de água. E o povo teve que se virar, pastor Estênio, pastor Fernando, para trazer água. Sendo que tinha 3 anos, irmã Sheila, que não chovia. Talvez alguns murmuraram: Elias, não tem outra coisa não que nós possamos trazer. Nós podemos trazer mais lenha. Você quer logo água, Elias? Mas o povo obedece, irmãos. Traz as talhas de água e enche ali. Irmãos, e aí chega aonde nós lemos. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Versículo de número 30, irmãos. Capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Imagino, né? Estava quebrado o altar. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo a Israel: será o teu nome. E com aquela pedra edificou o altar, em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse: enchei água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto. Além, irmãos, de encher ali o rego, onde ele fez ali as covas, né? Ele ainda molhou ainda as lenhas, molhou tudo. Aleluias. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares ao profeta Elias, chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, em quem, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Ou seja, irmãos, ele não fez nada da cabeça dele mesmo, não. Ele fez tudo orientado por Deus. Irmãos, quer ter vitória? Faça tudo na orientação de Deus. Não faça nada diferente, não, daquilo que Deus está mandando, não, que vai dar errado. Mas se você fizer tudo orientado por Deus, vai dar tudo certo. Então obedeça a voz de Deus, faça conforme o que Deus está te orientando, que no final você terá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, depois disso tudo, irmãos, já preciso devolver o microfone. Ele clamou ao Deus e o fogo desceu, irmãos. Fogo desceu do céu, irmãos. Lambeu toda a água. E ali o povo conheceu quem era o Deus de Elias. E ali o povo conheceu que nosso Deus é o único Deus. Interessante que o nome de Elias é só o Senhor é Deus, não é isso? Não é isso, pastor? É isso, né? O nome de Elias é só o Senhor é Deus. Então ali todos conheceram quem era Elias, que tinha o Deus que era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não existia e não existe outro Deus além do nosso Deus. Só o Senhor é Deus, irmãos. Só o Senhor é Deus. Irmãos, para finalizar, depois desse culto que foi oferecido ao Senhor, Deus jogou fogo sobre o altar. E agora o que o povo estava esperando era a chuva, irmãos. Porque já tinha 3 anos e meio aproximadamente que não chovia. Não caía nem orvalho sobre a terra. Agora o altar, o Elias ofereceu o culto ao Senhor para que Deus mostrasse o poder dele. E agora Elias chama o moço, irmãos. Coloca a cabeça dele entre os joelhos
e começa a orar, a pedir a Deus: Senhor, mostra que Tu és o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E ele está ali orando, irmãos, e pedindo: Deus, fiz tudo que o Senhor me orientou. Eu profetizei e falei que não choveria segundo a minha palavra, mas orientado pelo Senhor. Eu me escondi, fui alimentado pelos corvos, fui alimentado pela viúva, me apresentei como o Senhor me orientou. Eu fiz tudo o que o Senhor me pediu. Eu imagino, irmãos, a oração de Elias naquele momento em que ele estava com a cabeça no meio dos joelhos. E ali, irmãos, ele pede, ele dá uma orientação ao seu servo: vai lá, dá uma olhadinha lá no céu, vê como é que está lá, vê se tem algum sinal. O servo de Elias volta, irmãos, já estou finalizando, correndo, meio desanimado, e fala: e aí, você está vendo? Elias pergunta para ele: e aí, está vendo alguma coisa? Estou vendo nada. Estou vendo nada. Irmãos, muitas das vezes vai ser assim mesmo. Você vai estar orando, e aí você vai perguntar: está acontecendo alguma coisa diferente? Não está acontecendo nada. Você vai estar orando, pedindo a Deus por algo, parece que não está acontecendo nada. Senhor, estou acordando de madrugada, Jesus, para orar. Cadê o meu milagre? Senhor, estou vindo pela manhã nas orações, cadê o meu milagre? Senhor, nas terça-feira eu estou aqui, Deus, orando, cadê o meu milagre? Nada. Muitas das vezes vai ser assim mesmo, irmãos. Parece que não está acontecendo nada. E aí o profeta orienta: vai lá mais uma vez. E aí volta o moço, Jefté, correndo. E aí, para não desanimar o profeta, para não dizer que não tinha nada, ele fala: eu estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Lá vai. Não estou vendo nada, só uma nuvem. Parece que é do tamanho da mão de um homem. Mas o profeta, irmãos, o homem de oração, a mulher de oração, as pessoas talvez não vão estar vendo nada, mas nós vamos ver o milagre se aproximando. Deus vai se revelar para nós, mesmo que seja através de uma pequena nuvem, irmãos. O milagre está se aproximando. Irmãos, preciso encerrar. Eu queria falar mais, mas tem que encerrar. O milagre está se aproximando. Não dê ouvidos àqueles que não oram, irmãos. Continue orando. Continue orando. Mesmo que alguém se aproxime de você e fale que não está acontecendo nada. Que não tem nada acontecendo. Continue orando. Que no momento certo, uma abundante chuva vai cair sobre a tua vida. No momento certo, uma abundante chuva vai cair sobre a tua vida. Eu lembro, irmãos, já vou passar o microfone para o pastor Stênio. Eu me lembro, alguns anos atrás, o pastor nos convocou a igreja para fazer uma oferta. Eu não sei se foi para a mobília, eu não tenho certeza. Mas eu lembro que o pastor convidou, como sempre, como ele sempre faz, a igreja para se colocar aqui. E aí, Deus me deu uma visão, irmãos. E eu via que as pessoas, elas tinham terras. É como elas olhassem para trás assim, e vissem uma quantidade enorme de terras. Mas a quantidade de semente que elas tinham era muito pouco. E elas falavam assim: Deus, eu vou plantar aqui, mas não vai dar muita coisa não. Só que quando elas plantavam, que elas olhavam para trás, pastor Stênio, tinha uma plantação muito grande. Não sei se vocês se lembram disso, algumas pessoas aqui, a irmã Mil quase se lembra disso. Uma plantação muito grande, irmãos, ou seja, é nas pequenas coisas, são nas pequenas ofertas, irmão Rubens. Muitas das vezes nós somos convidados a ofertar, irmãos, e às vezes você fala bem assim: é tão pouquinho, mas oferta, se é de coração, lembra da viúva lá? Né? Com uma única moedinha,
Não, se for de coração, venha e oferta, irmãos. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Só o segredo é continuar orando. E mesmo que alguém fale que não está vendo nada, você continue no seu propósito, firme em oração. Porque no momento certo, Deus vai derramar uma abundante chuva sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Palavra maravilhosa.